Fala, beleza, pessoal? Estamos aqui para estudar a lição mais uma vez. E hoje, lição de número 13, a última lição do trimestre, com o título Por toda a eternidade. Mas antes, como já é de prática aqui, vamos estar fazendo a oração. E aí sim, nós iniciamos o estudo. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez estarmos aqui para estudar a Sua palavra, que o Senhor possa estar com cada um de nós, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor e que possamos entender o que o Senhor quer para cada pessoa aqui. Muito obrigado por estar nos ajudando, nos guiando e estando conosco nesse trimestre, nos ajudando a entender mais sobre o que o Senhor quer e, principalmente, a testemunhar, a falar do seu amor para outras pessoas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Por toda a eternidade. Aqui embaixo nós temos a tirinha. Eu não sou muito de falar sobre a tirinha, mas antes deixa eu só arrumar vocês aqui. Espera. Pronto, agora melhorou. Nós temos a tirinha de um garoto olhando pro tempo, vendo o tempo acabando. Aí Jesus vai, bate um pouquinho na ampulheta, seria o nome? Enfim. E aí depois coloca mais tempo. E aí ele vai e fala: comigo o tempo não acaba. Lindo, não? Quando eu vejo isso, eu tiro duas conclusões. A primeira, né, é que aqui na Terra, infelizmente, se Jesus ele fosse voltar, né, o quanto antes, né, e sem se importar com as pessoas, ele já teria voltado e quem sabe eu e você não estivéssemos preparados, talvez nem vivos nesse tempo, né? Então, assim, né? Tem um verso que fala que o Senhor é longânimo e não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada, mas pelo contrário, ele faz isso para que todos cheguem ao arrependimento. Então, Jesus ele quer que todo mundo se salve. E por isso que ele ainda não voltou. Talvez por mim, talvez por você, talvez por alguma pessoa que esteja na nossa vida, que precisa conhecer o Evangelho, que precisa se arrepender, e ele dá esse tempo. A segunda coisa é porque cada um de nós sabemos que a vida é curta, que é tudo passageiro, que é muita dor e sofrimento, mas na eternidade nada disso vai existir. Então eu pego essa tirinha como, né, um pouco ilustrando como vai ser o céu. O céu não vai ter ciclos de 5 anos, 10 anos, 100 anos, como a gente tem aqui. Vai ser a pura eternidade. E isso por si só já é motivo de muita alegria. Aqui a lição pede para a gente poder ler Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. Quem não ainda estiver com a sua Bíblia, eu recomendo que pegue. O livro de Apocalipse é um livro bem fácil de estar achando. E já estamos exatamente com ele aqui. Ele diz o seguinte, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse verso é incrível. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Jesus, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve,
porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do potente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes do 12, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e a medida da cidade como cana até 12.000 estádios, e seu comprimento de largura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jasper, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopáso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro, e a cidade não necessitava de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que termine ou cometa, que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro de água da água da vida, clara como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: Essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos e dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venham. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar.
E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas e os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. A quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem vem, ouve e diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que se vê, e alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Lemos aqui o capítulo 21, o capítulo 22, né? E aqui, né, já tá o título por toda a eternidade. Bem, nós vimos um pouquinho como vai ser a cidade. Vemos que lá não vai ter nem dia e nem noite, não vai precisar de sol, porque o Senhor vai ser o que ilumina tudo, vai ser a fonte de luz. Vemos que não vai entrar coisa nenhuma que contamine, que abomine essa cidade, como a mentira, a prostituição, né? E todas as outras coisas, né? E vemos que o principal, né? Que nela entrarão as pessoas somente que estão com o nome no livro da vida. E olhando de maneira superficial e honesta para cada um de nós, é muito fácil presumir que nós não vamos entrar. Todos nós erramos e com certeza, quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais nós vemos pontos a melhorar, mais nós vemos mudanças que precisam acontecer. Mas Jesus, pela sua infinita e misericórdia e graça, nos ajuda nessa mudança e entende as nossas limitações. Mais do que isso, diz que ele não coloca fardo que seja pesado demais. Se ele colocou alguma dificuldade na minha vida, na sua vida, é porque ele sabe que nós aguentamos, que nós vamos suportar, mas não sozinhos. Precisamos da ajuda dele, precisamos estar em comunhão, em oração. Aqui mostra uma cidade onde não vai haver morte, nem choro, nem dor, nem dificuldade. E só vai ter pessoas que realmente aceitaram a Jesus como seu Salvador e depositaram suas vidas nas mãos dele. Que possa ser eu, que possa ser você, que nós possamos entender que nesse mundo nada vale tão a pena a ponto de deixarmos a nossa salvação para trás. Para isso devemos estudar, devemos ler a mensagem, levar a palavra para as outras pessoas e pedir que Deus possa estar nos ajudando a ser pessoas melhores. Porque como nós falamos, pelas nossas próprias forças não iremos conseguir. Aqui, na parte de domingo, diz exatamente o seguinte: seguindo o Cordeiro,
O que o futuro reserva para você? O que vem pela frente? Pensar nisso pode ser ao mesmo tempo desafiador, empolgante, assustador e maravilhoso. Mas lembre-se, Jesus é fiel e suas palavras são verdadeiras. Haverá sim tempos turbulentos, porém, ele prometeu que jamais nos deixará nem nos abandonará. Jesus cumpre exatamente o que ele diz. Sempre foi assim e sempre será. Ele nos garante: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Independente de quantos dias ainda nos restem aqui na terra, precisamos fixar os olhos em Jesus. Isso nem sempre é fácil no mundo que tenta nos distrair a todo instante, mas assim como Davi, podemos afirmar: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Alguém já lhe perguntou o que você mais esperava viver na eternidade? Uma criança talvez responda: montar num tigre, escorregar pelo pescoço de uma girafa, ou voar para outros planetas. Um adolescente pode dizer: não ter mais lição de casa, explorar o céu com os meus amigos, livres de qualquer risco. E um grupo de adultos talvez responda: viver onde não há dor, sofrimento, nem morte, ou abraçar de novo quem amamos. Tudo isso aponta para uma realidade da vida eterna, mas é só o começo do que nos aguarda no novo céu e na nova terra. O desejo pela eternidade arde em nosso coração. No íntimo sabemos que a vida é o que mais do que aqui e agora. A maior de todas as bênçãos do céu será ver Jesus e agradecer-lhe face a face por tudo que ele fez por nós nesse mundo de pecado. Vamos derramar diante dele nossa adoração por nos salvar, ao entregar-se por nós na cruz. Diremos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. É exatamente isso, né? Deus, ele nos dá essa oportunidade hoje de melhorar, de ser uma pessoa melhor e principalmente de ajudar também, né? Trabalho cristão, vida cristã é exatamente levar essa mensagem para outras pessoas. Porque talvez, muito provavelmente, você já tenha tido um encontro com Jesus. Eu já tenho tido um encontro com ele. Nós conhecemos as histórias, lemos a Bíblia, vamos para a igreja. Mas tantas outras pessoas não têm essa oportunidade. E elas merecem, assim como eu e você, nada. Porque eu não mereço nada e você não merece nada. Mas, aos olhos de Deus, todos nós merecemos a misericórdia. Mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas. Então, que Deus possa nos ajudar. Que nós possamos levar essa mensagem para outras pessoas. Que nós possamos mudar o nosso estilo de vida. Porque somente com um nome escrito no livro da vida nós poderemos entrar na Cidade Santa. É muito complexo quando a gente para pensar o que é a eternidade. A eternidade é um lugar que não vai existir nada de ruim. E Deus sabe que a gente não merece. Sabe que nós erramos e que quando nós levantamos, ele já tem noção da onde a gente vai cair de novo. E mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim, ele realmente está com cada um de nós a cada dia de braços abertos. Isso é fantástico, isso é motivo de agradecer e no mínimo parar para pensar se vale a pena realmente desapontar Jesus. Eu, realmente ele se entristece quando fazemos alguma coisa, quando saímos do caminho, não porque ele fique bravo ou simplesmente enraivecido, com raiva, não, mas porque ele quer que todos se arrependam, que todos tenham a oportunidade de ir para o céu. Né? Jesus, ele se tornou homem. Ele sabe como é ruim aqui, como é essa dificuldade, ele foi o que mais sofreu. E é por isso que ele não descansa nem de dia, nem de noite, para que possamos mudar o nosso
estilo, o nosso pensamento, né? É doido parar pra pensar, né? De quando ele esteve aqui na Terra e ele ignorava os momentos de comer, Jesus, né? Jesus ignorava os momentos de comer, ignorava os momentos de descanso, ignorava os momentos de lazer, né? E simplesmente focava somente em ajudar, porque ele sabia que nenhum esforço era demasiado grande para que pessoas chegassem ao arrependimento, que a gente possa ter isso em mente e mudar, porque, como a lição diz, e nós sabemos bem, ninguém tem pleno conhecimento de quando vai morrer, né? E pode ser tarde demais se a gente deixar para mudar a nossa vida em algum momento que talvez não exista, que talvez não chegue. Enfim, é isso a lição. Vamos estar orando, né? E já se preparar para no próximo dia fazer a lição de segunda-feira. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar estudando a sua palavra. Muito obrigado por o Senhor deixar escrito a sua promessa, que o Senhor vai vir, que o Senhor não vai demorar e que, se em algum momento nós pensarmos que o Senhor está demorando, temos que ter consciência de que o Senhor quer que todos cheguemos no arrependimento. O Senhor quer ver todos no céu e por isso o Senhor ainda não voltou. E a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa dar bom testemunho, a gente precisa ajudar as pessoas. Que o Senhor possa me ajudar nisso, possa ajudar cada um de nós e possa fazer arder o nosso coração para que possamos seguir a sua vontade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.